4h05, uma ótima tarde para você ligado aqui no nosso Massa News Laivon hoje para falar do seu direito e o direito de quem viaja nas alturas de avião. Você já teve uma bagagem extraviada, um voo atrasado, algum problema com companhia aérea? Pois é. Esse é o tema de hoje aqui do nosso Massa News Laivon, seu direito. Então eu já quero a sua participação, pedir para você que já está na nossa live compartilhar esse nosso bate-papo para que mais pessoas nos ajudem a formar essa comunidade aqui para falar do seu direito, viu? Para nos ajudar nesse bate-papo hoje, tenho o Júlio Engel, que é advogado especialista em direito do consumidor ao meu lado, e ao lado do Júlio, o Marcelo Rubio, que também é advogado especialista em direito do consumidor. Você participa da nossa live com perguntas, também participa contando causos, as suas histórias. Já viajou de avião e teve problema? Quero saber. Compartilha com a gente aqui. Estou esperando você falar que está chegando na nossa live para dar um oi. Uma boa tarde para vocês. Boa Tudo tarde, bem? tudo bem? Curitiba cinzenta, prato cheio para fechar o aeroporto e atrasar um avião, né? Realmente esse tempo assim é muito habitual, né? Que as companhias sofram, né, pelo clima. E aí já viu, né? É aquele atraso, aquele efeito dominó que tudo pode acabar dando errado. Atraso é um dos problemas mais comuns enfrentados pelos passageiros que viajam de avião? Sim, o atraso é um dos problemas mais comuns. Porém, como a gente já está abordando aqui, né, ele pode ter tanto uma origem por questão meteorológica, principalmente aqui no Brasil, porque ainda muitos aeroportos eles operam, acho que com instrumentos que não estão preparados para determinadas situações, e também pode decorrer da própria conduta da companhia. É uma situação, por exemplo, que acontece, ela faz uma manutenção que acaba atrasando o voo. Tá, num caso como hoje, por exemplo, que a gente sabe que o aeroporto Afonso Pena normalmente fecha em casos de situação meteorológica. Nesse caso, o passageiro, o consumidor, ele tem direito a reclamar um atraso, um cancelamento ou não? Bom, aí direito existe... ele pode até ter, né? Isso que eu ia falar. Reclamar, pode reclamar, né? Agora, vamos pensar em qual é a consequência jurídica disso, né? A companhia, ela não pode ser responsabilizada por um fato que não cabe a ela resolver. Resolver. O tempo, por exemplo, é uma situação que você não vai conseguir responsabilizar a companhia aérea, né? Essa daí é uma excludente de responsabilidade que a gente fala. Então, você aí está vendo que você pode até reclamar. Se você vai adiante ou não com esse processo, depende do juiz, depende de muita coisa. Por isso que é muito importante, na verdade, e é um direito do passageiro, que quando acontece um atraso, ele peça por escrito o motivo do atraso. Entendeu? E, inclusive, até com relação a esse tema, né, a gente falando aí sobre ocasiões climáticas, o que pode acontecer também de atraso de voo seria com relação a alguma manutenção de emergência, certo? De aeronave, de uma aeronave, um problema numa turbina, alguma pane elétrica. Nesse caso, é diferente das condições meteorológicas, entendeu? Nesse caso, a companhia ela vai responder por esse cancelamento, porque o que entende a justiça, né? Que isso é um caso fortuito interno da empresa, ou seja, o risco da atividade que ela exerce, ela é culpada por isso, entendeu? Ela pode ser responsabilizada por isso em casos de atraso de voo. Por exemplo, uma aeronave em stand-by, algo do tipo. Aí, quando tem que fazer a manutenção, mais ou menos isso. Na verdade, o risco da atividade significa que quando você exerce uma atividade que potencialmente pode trazer algum tipo de situação, você assume todo esse ônus por exercer esse tipo de atividade. Então, obviamente, acho que uma aeronave stand-by pode ser operacionalmente impossível ela ter, né? Claro, né? Considerando todos os voos que são feitos. Ó, tem bastante gente já assistindo a nossa live aqui. Vamos dar um abraço para a Sueli Cidral, de Pontal do Paraná, ligadinha na gente. Dulce L também está aqui com a gente. A Rosângela Araújo, a Thalita Santos. O Diego Saldanha faz uma pergunta aqui. Fui para Goiânia com uma mala em São José dos Pinhais. Fui para Goiânia com uma mala. Em São José dos Pinhais não me cobraram bagagem, levei a mala dentro do avião. Lá em Goiânia me fizeram pagar R$100 pela mesma mala. Isso é possível? Isso é possível.
como é que funciona isso agora? Recentemente teve uma mudança aí com relação às bagagens. Como é que funciona hoje? Até 10 quilos, a bagagem ela pode ser despachada dentro do avião, junto com o passageiro. Agora, se a bagagem exceder 10 quilos, o passageiro, de maneira obrigatória, ele deve despachar a mala, certo? E pagar o valor correspondente àquilo. Cada companhia, ela exige um valor. Então, isso não é um valor fixo. Só uma questão em relação a levar consigo a mala, tem esse limite de 10 quilos e contratualmente você pode estabelecer o limite das dimensões. Sim. Então, no caso dele, ele teria que verificar se de fato passou 10 quilos, aí não tem jeito. E também, eventualmente, contratualmente, pode ter ultrapassado o limite da companhia. Aquela caixinha que eles fazem a gente que normalmente tem, mas né? você veja, né, que aquela caixinha, quase ninguém obedece esse limite de dimensão, Sim, né, de bagagem dimensão tudo pelo quanto é menos, né. jeito. Mas apenas aqui, resumindo, no caso, como é que é o nome do... O Diego Saldanha. Se você puder também detalhar um pouquinho mais a sua questão aqui, Diego, como é que foi, se a bagagem foi com o mesmo peso, voltou com o mesmo peso, só para a gente entender um pouquinho melhor a sua história também. E se você que está na nossa live tem uma história parecida com o Diego, viajou de avião e se sentiu lesado, compartilha com a gente para ajudar nesse bate-papo aqui no tempero do nosso bate-papo. Só no caso do Diego, então, o que vai determinar se ele, de maneira obrigatória, deveria despachar a mala é com relação, né? Acredito que a mala seja a mesma, mas com relação ao peso dela. Então, tá aí, eu estou recebendo. Eu falei da dimensão, porque normalmente não, é uma regra que não é obedecida, né? O tamanho da mala. Eu falei disso, de repente, lá resolveram obedecer. As companhias, elas dependem da boa-fé do consumidor também, né? Nesse ponto, né? O cara não vai despachar um tubo de PVC, por exemplo, com ele. Ó, pergunta que veio então da nossa Miriam Valéria, lá do YouTube, está assistindo pelo YouTube. Obrigado, viu, Miriam? Boa tarde, Marcelo e Júlio. O voo pode atrasar quantas horas do horário determinado? Bom, aí existe... Tem um limite? Pelas regras aqui da ANAC, tem um escalonamento. Na verdade, conforme vai progredindo o atraso, o consumidor vai tendo alguns direitos. Eu vou pedir para o Marcelo me ajudar se eu estiver errando ou confundindo alguma coisa, mas um atraso de até uma hora... Superior a uma hora. Um atraso de até uma hora, ele tem direito a exigir da companhia facilidades de comunicação. O que a gente entende é disponibilização de internet, algum telefone para poder ligar. Até 2 horas, um atraso de até 2 horas, ele já teria direito à alimentação, conforme o horário que ele está. Por exemplo, se ele está no horário de jantar, teria direito ali a receber ali a alimentação da companhia aérea. E um atraso de 4 horas, ele tem direito à acomodação, né? Acomodação, alimentação e se porventura ele precisar se ausentar, mesmo utilizar essa hospedagem, né, o translado de ida e volta. Tá. E acima de 4 horas aí ele teria o direito, digamos, a desfazer o contrato, né, e pedir a devolução, a restituição do ele dinheiro pode pedir, dele. por exemplo, não tem voo na companhia X, ele pode pedir na companhia Y e esse custo ser pago pela companhia que está atrasando, que está com o problema? Pode, inclusive é um direito dele, na verdade, exigir ser isso daí recolocado num voo alheio. No próximo voo de outra companhia, né? Entre elas, eles têm esse tipo de comunicação, né? Só que, fora tudo isso aí, caso ele venha a querer discutir isso na justiça, daí ele vai ter direito a pedir uma indenização por dano moral, que, caso a caso, né, o juiz vai avaliar se ocorreu ou não e arbitrar um valor que para voos domésticos não tem limite, né? Para voos internacionais, aí o Brasil segue uma convenção internacional que colocou um limite para a indenização de voo internacional. Vamos falar de voo internacional então. A Gisele Pinto participa com a gente aqui e fala: compramos uma passagem com espaço extra, de Curitiba para o Chile. Quando nós entramos no avião, eles tinham vendido mais 4 lugares e não tinham como nos colocar no espaço mais. Numa situação como essa, o que a Gisele faz? É um dano ao consumidor. Sim. Ali houve uma falha de prestação de serviço. Na verdade, eles descumpriram o contrato, né? Não, uma situação que se assemelha ali ao overbooking, mas overbooking significa vender mais passagem do que a capacidade do avião.
porém ela conseguiu voar em uma... Você conseguiu voar, Gisele? Conta pra gente. Enquanto ela vai contando pra gente, a gente vai... Tá, não, eu tô presumindo que ela conseguiu, parece-me que conseguiu, né? Só não conseguiu com o conforto que ela imaginou que ela teria, dela, né? O que acontece? Tem uma diferença de preço aí, ou seja, houve um nanomaterial e fora isso, aí seria um caso concreto, né, para o juiz poder avaliar se realmente ela teve um transtorno ali que a gente pode denominá-lo como um transtorno moral, né? E esse espaço mais normalmente tem companhias que cobram bem caro, né, por ele. É o prejuízo material, né? Então, agora, em relação a esse houve o dano moral ou não, é um caso que o juiz vai ter que avaliar ali de acordo com as provas que foram produzidas, é uma questão aí um pouco mais complexa, né? Até porque, pela própria convenção... eles colocaram a família, a Gisele, numa poltrona normal, isso mesmo. Então, eu falava do dano moral, né, pela própria convenção ali que se aplica, a Convenção de Montreal, o juiz ele não pode arbitrar um dano moral com caráter punitivo, por exemplo, ele não pode dizer que ele arbitro 10 mil de dano moral nessa situação, na situação da Gisele, para punir a empresa. Tem que ser efetivamente para compensar um dano sofrido. Entendi. Tá? Não pode falar para que não se repita essa situação. Para vocês aprenderem, é tipo o castigo de pai e mãe. Ele não pode fazer isso. Então, pela convenção, não pode fazer isso. Tem que ser puramente... Tem que ser algo contínuo, regulatório. Compensativo. Tá. Ela está dizendo aqui, colocaram eles numa poltrona normal, não nos ressarciram, pagamos bem mais caro porque meu marido tem 1,93 m de altura e fica bem apertado. É por isso que... Ela, no caso, foi muito mais do que um conforto, uma necessidade. Então, aí nesse caso que eu falei, daí teria que fazer uma avaliação ali, mas possivelmente é um caso de dano moral também, né? Além do prejuízo material que já aí está subentendido pelo fato de no caso ele tem 1,93 m de altura, né? Não, e inclusive com uma informação relevante para esse caso de voos internacionais é o prazo para o consumidor procurar os seus direitos na justiça. Nesses casos de voos internacionais são de 2 anos. E não de 5 anos como voos domésticos, voos aqui no Brasil. Tá, e como é que ela prova? Tudo bem, nesse caso ela tem uma maneira como provar, né? Obviamente, comprei o espaço mais, estou sentado aqui apertadinha no espaço, sei lá o quê. Possivelmente, nesse caso, o bilhete, né? Tem o bilhete ali para provar. Mas e no caso de um atraso, por exemplo? Tem uma pergunta que chegou aqui, eu já faço a pergunta da Angélica, mas tem uma pergunta que chegou antes, que eu divulguei antes o assunto. A Milena falou o seguinte: viajei para São Paulo, meu voo já saiu de Curitiba com 2 horas de atraso. Lá em Guarulhos, por falta de ônibus para descer do avião, nos deixaram mais 1 hora esperando dentro da aeronave. Isso daí representa um dano para mim? O que eu posso fazer em relação a isso? Bom, de maneira resumida, ela teve que esperar aqui em Curitiba... O voo já saiu com 2 horas de atraso, chegando em São Paulo, ficou mais 1 hora esperando dentro da aeronave na pista, porque não tinha o ônibus para fazê-los descer. Nesse ponto, a espera do passageiro dentro da aeronave é um fato que, como é que eu vou te dizer, foge da companhia aérea, porque é um serviço prestado pelo aeroporto, não sei se tem alguma coisa a ver. Não, na verdade é um fato que só acrescenta no dano a espera dentro de uma aeronave. A espera no aeroporto é uma coisa, ela é uma espera, mas dentro da aeronave, o que entende a justiça, que é uma espera inadmissível. Então, ao meu ver, aí é um dano moral que ocorreu e pode ser... Ela alegaria o atraso aqui de Curitiba, por exemplo, e somado a isso ela diria, olha, além de tudo eu cheguei e fiquei esperando mais 1 hora lá dentro da aeronave, no aeroporto, porque não... Entendeu? Uma lugar dela, na verdade. Aí poderia entrar o risco da atividade também, entendeu? Que não tinha ônibus para ajudar na descida da aeronave. Algo que a gente entende ser inadmissível, né? Nós, como consumidor, eu como leigo no assunto, também estive de férias esses dias e fiquei dentro de uma aeronave 1 hora e 42 minutos cronometrado, porque não tinha a tal da ponte para o avião parar. Colocaram vários aviões na frente e o meu mesmo ficou... E a questão que pesa no entendimento da justiça de você ficar preso dentro de uma aeronave por 1 hora e 42 minutos, é que você fica sem o ar-condicionado na aeronave. Fica só com aquele
aquele ventinho com cheiro de querosene. E uma música que eu já vi é que os passageiros estavam se irritando também. Colocaram um disco dentro da aeronave ali que as pessoas já estavam ficando... Aí teve dando moral. Então. A pessoa já estava ficando assim, ó, um olhava para o outro e já queria estapear o do lado ali. As pessoas estavam ficando irritadas. Você perguntava, as pessoas não falavam e sempre era a mesma justificativa, aguardando o local para a parada da aeronave. Mas demorar 1h40 minutos é qualquer... Mas qual que é o nome dela? Desculpa. Milena. Mas na situação da Milena ali eu entendo que é perfeitamente discutível mesmo. Ela, é plausível ela pleitear um dano moral nessa situação, né? Teve um atraso de 2 horas, somado a isso mais 1 hora, então ela se irritou com isso. Então tá aí. Você pode procurar então os seus direitos. E tá, aí nesse caso, só para voltar naquela pergunta que eu fiz antes, até no meu caso, no caso da Milena, como é que a gente prova? Que prova a gente tem para falar que ficou aguardando dentro da aeronave? Tem que tirar foto? Como é que o passageiro se previne numa situação como essa? Bom, é uma questão que envolve uma relação de consumo, tá? Quando envolve a relação de consumo, existe uma facilitação para a defesa do consumidor em juízo. Então, muito daquilo que você tem que comprovar, na verdade, você vai dizer que aconteceu e quem vai ter que demonstrar que não aconteceu é o fornecedor. Então, ele tem que desconstituir a tua prova. Isso daí a gente chama tecnicamente de inversão do ônus da prova. Tá. Entendeu? Então, ela vai alegar quando de provar. Ela não precisa provar, ter algo material para provar. Não, se ela tiver um indício material, é muito mais interessante, tá? Seria muito melhor. Mas não necessariamente precisa ter. Não necessariamente precisa ter. Ela vai dizer, aconteceu isso e a companhia vai ter que entrar depois e dizer, ó, não aconteceu, aqui eu provo que não aconteceu. Ele vai ter que trazer a prova de que não aconteceu, porque obviamente tudo isso está registrado. Assim como isso daí, bom, eles têm os instrumentos de controle lá que registra passo a passo tudo que vai acontecer, desde a hora que decola, tudo que acontece. Na verdade, uma forma bem interessante de você conseguir, por exemplo, comprovar um atraso de voo, né, obviamente você vai ter teu bilhete, né, de embarque. E nos aeroportos existem aquelas telas, né, informativas dos voos. Sim. E essas telas, conforme o voo vai atrasando, ela também vai atualizando, ela não fica com o voo lá na hora que você está no embarque, entendeu? Então, uma foto dessa tela, uma foto da sua passagem, ao meu ver, é uma maneira que você consegue comprovar um atraso de voo. Então tá aí, algumas dicas para você aí, passageiro, conseguir de alguma maneira, não se prevenir, mas ter ali na mão, se caso você percebe quando alguma coisa não está saindo conforme o planejado, então a partir desse momento você já começa a criar estratégias para poder pelo menos lá na frente, se quiser buscar o seu direito, o seu dano moral, você vai fazendo. E caso ingresse na justiça, né, só para complementar, pode ser oficiada a Infraero também que detém informações sobre tudo isso. A gente pode pedir que os juízes peçam um ofício para a Infraero esclarecer sobre o que aconteceu naquele voo. Que aí é uma segunda prova, né? Entendeu? A gente poderia entrar e falar, olha... Uma outra possibilidade de você conseguir uma prova disso é que as companhias aéreas, elas são obrigadas a te prestar uma declaração de atraso de voo informando os motivos desse atraso. Então, também é uma faculdade. Eu posso pedir isso na hora ou posso pedir depois? Vou em tal voo que atrasou 2 horas. Eu posso ligar para a companhia no 0800, 0300, sei lá o quê, e pedir para eles ou não? Tem que ser na hora, no momento que eu decido a aeronave? Você precisa ir no guichê de atendimento da companhia. Mesmo que seja depois do voo? Pode ser chegando no aeroporto, no destino, por exemplo, ou você está esperando há 3 horas e vai demorar mais 1 hora, você pode ir também até um guichê da companhia e solicitar essa declaração. Quanto antes, melhor. Sim, porque... Para complementar, bom, eu entendo ali que o mais correto seria fazer isso, mas acho que nada impede que posteriormente não sei se existe alguma regra específica quanto ao momento de pedir, que posteriormente você solicita essa informação também, né? Porque é uma informação comum entre as partes. Seria um direito teu ali pelo próprio, não pela regulamentação da ANAC, mas vindo lá do direito do consumidor. Então é uma informação que te interessa, então você pode exigir. Sim, claro. Talvez a ANAC não chegou a regulamentar esse posto, eles orientam que você faça pedido imediatamente, em alguns momentos eles falam. Mas o direito do consumidor se sobrepõe, então mesmo algumas regras que existem já regulamentadas pela ANAC, a gente pode questionar, declarar, são teses jurídicas, esse é trabalho de advogado. Tá. Mas pode os direitos do consumidor se sobrepor a isso. Assistência quando você tem algum problema como esse. A Angélica está perguntando o seguinte: fiz uma viagem internacional e extraviaram a minha bagagem na conexão.
Fiquei 3 dias sem roupas e então eles me entregaram no hotel. Os custos que tive nesses dias, como roupas e produtos de higiene, etc., a companhia deve me ressarcir? O que eu devo fazer? É uma conversa com a companhia ou ela tem que procurar um advogado para, em juízo, a companhia fazer esse ressarcimento? São os chamados gastos emergenciais, que ocorrem exatamente nessa questão da bagagem, ela não chegar junto com o passageiro, né? E nesse caso aí, então, houve 3 dias de atraso, ela com certeza, né, teve despesas aí com roupas e produtos de higiene, desde que ela tenha como comprovar esses gastos, é plenamente possível ela solicitar essa restituição aí para a companhia aérea. Então tá aí, respondido. Tem mais uma E aí pergunta? ela questionou também, você perguntou se ela deveria ir direto para a justiça A companhia ou ou a companhia? a justiça? Bom, a gente vive tempos, na verdade, que procura-se evitar judicializar as coisas, Uma né? conciliação ali entre as partes? Obviamente a gente tenta resolver ele através de uma negociação entre as partes. Se não conseguiu, fazer o quê? Ele não vai restar outra alternativa, tem que ir para a justiça. Então, Agora, o que ela vai ter que avaliar no caso concreto, por exemplo, aí, se ela sofreu um dano moral com isso, porque possivelmente o dano moral não vai ser objeto de negociação entre eles. A companhia pode, no máximo, ressarcir esses danos emergenciais que ela teve, né? Esses prejuízos emergenciais. Agora, se ela entende que isso é caso de dano moral, aí possivelmente só vai resolver na justiça. então, tá aí. Mais uma resposta dada para você que está participando com a gente. Hoje, o nosso assunto aqui no Massa News Live On Seu Direito é quem viaja de avião, quem tem que enfrentar aeroporto, avião, sempre conhece histórias, né, de pessoas que já enfrentaram um atraso um pouco cansativo, um cancelamento de voo de última hora, às vezes um extravio de bagagem, como a gente contou agora. Então, por isso, nosso tema é esse hoje. Você está participando, você está ficando esclarecido sobre esse tema com os nossos convidados, que é o Júlio Engel e também o Marcelo Rubel, que são advogados especialistas em direito do consumidor, que sempre participam aqui do nosso Massa News Live On, da nossa coluna Seu Direito. Uma pergunta que chegou anteriormente também, do Vitor Hugo, ele perguntou o seguinte, aqui ó. Comprei uma passagem aérea com bastante antecedência, planejando as minhas férias. Cheguei ao aeroporto e esse mesmo voo que havia comprado teve alteração, né, no horário, etc e tal. A companhia não me avisou que houve mudanças a não ser por telefone, um número que eu não atendi. O único contato era por telefone, ele não viu essa mensagem. A culpa, aí ele não está nem perguntando se deve processar ou não. A culpa é da companhia, que só tinha esse caminho de comunicação, ou é do consumidor que não foi atrás antes, ali uns diazinhos antes? Talvez os neuróticos como eu busquem a informação ali antes de embarcar, mas quem já é mais relaxado, mais tranquilo, como o Vitor Hugo aqui, a culpa é dele ou da companhia num caso como esse? Bom, primeiramente, o que eu posso aconselhar aí para as pessoas que vão viajar? É que realmente façam, né, essa checagem antes do embarque, né, para saber se não ocorreu alguma alteração no voo, horário e tudo mais. Agora, com relação à responsabilidade da companhia aérea, o que ela deve fazer? Assim que ela tem a informação que há uma alteração ou algum cancelamento de voo, algo que vai impactar o passageiro, ela deve, por lei, informar o consumidor 72 horas antes. Nesse caso aí, pelo que ele falou, a companhia tentou contato com ele. Entendeu? Então é uma... Mas a lei ela fala em... Eu não entendi se foi por telefone ou foi por SMS. Eu já tive problema com... Problema não, já tive casos como esse, mas a companhia mandou um SMS. Tem alteração no seu voo, consulte o site, uma coisa assim. Eu não sei qual maneira foi aqui que ele disse que eles não conseguiram finalizar esse contato. Como a normativa ali ela fala realmente em informar, isso aqui ele poderia dar pano para manga para uma discussão judicial, né? Porque efetivamente a informação não chegou, né? Foi emitida, mas não chegou no receptor. Não recebeu. Então, digamos, não foi concretizado aquilo que a norma queria que fosse concretizado. Eu penso que quando você faz hoje a contratação, normalmente você também ali no telefone você informa e-mail e telefone tem WhatsApp. Bom, existem inúmeras maneiras se a gente quer conversar. Agora, efetivamente, se só tentaram por telefone, por ligação e não conseguiram, eu acho que aí faltou razoabilidade e ela pode ser
responsabilizado por isso. Agora ela tentou ligar várias vezes, mandou WhatsApp, mandou SMS, e ele não viu, Aí, aí faltou, digamos, ali a conduta dele que não foi razoável, né? Tranquilidade para viajar dele é muito sossegado, né? Entendeu? Te admiro, viu, Vitor Hugo? Outro tema bastante em alta quando a gente fala desse assunto é a nossa santa e bendita bagagem. Nem é nem pelo caso do extravio, mas por estragar algo ali. Altas vezes já vi gente na fila do aeroporto reclamando, olha, minha mala veio quebrada, minha mala veio riscada, etc e tal. Como é que a gente pode se prevenir também de um problema como esse? Estou colocando algo de valor ali, que não é eletrônico, porque até é proibido despachar um eletrônico, mas tem algo de valor dentro da minha mala ali, perfumes, etc e tal. Eu devo fazer um descritivo, tirar foto? De que maneira eu posso me prevenir para evitar uma dor de cabeça dessa com a minha bagagem? Que ela vai chegar, mas vai chegar cheia de problema. Então vamos falar sobre isso aí. Não, isso aí também aconteceu com relação à minha bagagem, aconteceu comigo isso. Eu cheguei no aeroporto no exterior, não dominava nem o idioma e a minha bagagem chegou toda extraviada. A bagagem não, a mala. A mala, né? A mala. Destrói a mala. Sim, a mala destruída. E como advogado do consumidor, Até tem vídeos na internet, se o Rodrigo puder, talvez no YouTube, em algum lugar, só mostrar, tem alguns vídeos mostrando o cuidado das malas nos aeroportos, que os vídeos chegam até a impressionar, né? Desculpa, te interrompi, mas era só para eles preparando lá. E o que eu fiz? Assim que eu cheguei no aeroporto, eu fui até um local destinado de maneira exclusiva para atender esse tipo de situação. E fiz lá um protocolo de reclamação, né? E tirei fotos também e ok. Olha lá o vídeo lá. Das pessoas, enquanto você vai falando, a gente vai mostrando ali as situações. Isso aconteceu com a minha mala. E essa mala, por sorte, eu tinha acabado de comprar ela, tinha nota fiscal, tudo certo. Assim que eu retornei ao Brasil, eu procurei a companhia novamente, né? Eu recebi o e-mail de abertura de protocolo, eles solicitaram fotos da minha mala e a nota fiscal. E com base nisso, eles me ressarciram essa sem precisar mala. entrar na justiça, nem nada. Sem precisar entrar na justiça. Foi naquela coisa da conciliação, né? Uma mão lava a outra, me ajuda que eu te ajudo, Isso. mais ou menos assim, né? Agora, como você falou, de você querer despachar perfume ou produtos mais caros, você tem a opção de fazer uma declaração, né, de bagagem. Dentro da minha mala tem isso, Sim. isso, isso. Só que aí você vai estar cobrindo o maior valor de eventual indenização, porém você vai estar pagando por um produto, vai estar pagando por isso, né? É como se fosse um seguro, né? Se você colocar que tem um valor, declarar lá, digamos que tem um valor mais alto, vai ter um custo adicional, né? Você vai fugir apenas do valor de uma simples bagagem despachada e, além desse valor, você vai pagar um seguro por isso. Entendeu? É uma opção do consumidor também. Então tá aí. Ó, mais uma dúvida que surgiu agora aqui, a dúvida do Eduardo Escola. Mostra o vídeo aí pra gente, fazendo favor, Cleverson, só para mostrar, por exemplo, sou eu, o passageiro, estou dentro do avião e presencio essa cena aí que a gente tá vendo. Olha lá, joga a mala, olha lá, ó. Joga a mala, até tinha uma caixa com um adesivo vermelho que deve ser escrito frágil, né? Que ele jogou no vídeo anterior, mas não precisa voltar não. Mas tá, sou o passageiro que está dentro do avião e estou vendo essa cena ali, com as malas de todo mundo. Eu posso me sentir lesado? Não, até... Porque todo mundo se revolta, né? Quando está olhando da janelinha ali, as pessoas falam e comentam desse assunto. essa informação que você acabou de falar do frágil, inclusive produtos frágeis despachados, se você pode eximir a companhia de te ressarcir. Isso vai depender realmente dessa declaração que a gente coloca ali. Declara que entendo que... Você vai ter que pagar mais por isso. Aí se você optou pela contratação desse produto para eles realmente terem um cuidado especial com a tua bagagem, como, por exemplo, uma prancha de surf, entendeu? Se ela chegar lá quebrada no destino, aí a companhia vai ser responsabilizada. Entendi.
Tá, mas só para voltar, na verdade, o passageiro, digamos, fica revoltado pelo modo como está sendo tratadas as bagagens, né? Foi isso que você disse, se ele poderia Qualquer fazer alguma coisa. Não necessariamente aquela ali não é minha mala, mas não gostei de ver daquele jeito ali, ó. Pois é, você tem direito de pleitear direitos individuais, que a gente fala, né? Se além de você ter visto aquilo, ainda a tua mala estragou, beleza. Agora, pelo simples fato, primeiro, que a gente não consegue necessariamente dizer se está havendo algum dano ou não. Sim. Entendeu? Outra, como envolve uma coletividade, quem teria interesse em agir, aí seria eventualmente uma associação ou algum outro órgão legitimado. Entendi. Tá? Por exemplo, uma entidade de classe de defesa do consumidor, uma associação de defesa do consumidor, ou a própria OAB, se isso fosse uma situação assim que se repetisse com muita frequência e realmente houvesse ali uma prova dentro de toda uma instrução de que isso está causando danos a uma coletividade, às vezes não identificável, mas está causando danos, aí é uma outra tipo de situação, né? Uma ação civil pública, ou são outros instrumentos, mas você ele só pode ficar bravo mesmo no momento e ficar indignado. O que nos resta é ficar bravo, filmar, colocar no YouTube, como eles fizeram ali, coloca no Instagram, xinga a companhia aérea que é mais fácil. Vai ter mais resultado. Um assunto que deu pano para manga, continua dando aqui com bastante participação, as dúvidas vão sempre surgir. Quero agradecer ao Marcelo Rubel, que participa sempre com a gente aqui do Massa News Seu Direito, e o Júlio Engel também. Obrigado, até a próxima. E você aí sabe que pode sugerir temas, pode entrar em contato com a gente através do nosso Massa News Live On, do nosso massanews.com. Os contatos estão sempre no nosso portal de notícias e nós temos um encontro marcado a partir das 7h15 da noite para todo o Paraná, na Rede Massa e também nas redes sociais do Grupo Massa no SBT Paraná com as notícias do dia. A gente se vê. Tchau, tchau.